Olá, querido, que bom estarmos juntos novamente. Muito obrigado por me receber em sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, para que juntos possamos oferecer um culto aceitável a esse Deus maravilhoso que nos tirou da treva e nos trouxe à luz. Não permita que as preocupações do dia a dia retire de você esse momento gostoso. Vamos juntos adorar ao Senhor.
Queridos, é normal dizermos e ouvirmos que a vida é o bem mais precioso, tanto que é de valor inestimável. Quanto vale uma vida? Ou seja, entre a vida e qualquer outra coisa, espera-se que se opte pela vida. Mas aí existem algumas afirmativas na palavra de Deus que, se simplesmente lançadas, nos parecem estranhas, no mínimo enigmáticas. Por exemplo, a certa feita, vem Jesus, após repreender Pedro, que aparentemente lhe defendia a vida, já que se levanta contra o fato de que Jesus lhe acabara de anunciar a sua própria morte, e fala: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Está lá em Mateus 16, 25. O apóstolo Paulo, já em consolidação e defesa do Evangelho, escreve assim aos irmãos de Corinto: pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Está lá em 2 Coríntios 4,11. Aos irmãos de Roma, ele diz: como está escrito, por amor de ti, ou seja, de Cristo, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Está em Romanos 8,36. Ou seja, acho que fica relativamente claro que amar a Cristo oferece perigo de morte. Parece que, na realidade, o amor a Jesus nos conduz à morte, nos mata. E é exatamente isso que Deus quer. Mas como que é isso? O que temos por detrás dessas afirmativas tão fortes? Pensando sobre isso, o Senhor me levou a dois textos, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento, e eu queria que nós compartilhássemos junto esse texto. Êxodo capítulo 19, nós leremos a partir do verso 3. Êxodo capítulo 19, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Agora, pula algumas páginas, ou seja, muitas páginas da Bíblia, e vai lá em Apocalipse capítulo 1. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, lemos a partir do verso 4, diz assim, acompanhe comigo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. Percebem
que em ambos os textos que lemos vemos uma afirmação clara que se repete. Ou seja, quando o povo de Israel é resgatado do Egito, Deus fala claramente: vocês serão para mim um reino de sacerdotes de uma nação santa. Está lá no verso 6. Quando João, lá na ilha de Patmos, recebe a revelação, Apocalipse significa revelação, ele também nos aponta que o resgate de Jesus deu-se e nos constituiu reino de sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Também está no verso 6 do capítulo 1 de Apocalipse. Tá, mas o que isso tem a ver com o fato de que Deus quer nos levar à morte? Tudo. E eu explico. Se você passear pelo livro de Êxodo, você verá que o povo foi liberto da escravidão do Egito por Deus através de Moisés. E quando estava sendo conduzido à terra prometida, Deus lá no capítulo 19 lhe lança a palavra que lemos. No caso, se você observar, verá que o povo aceitou a palavra do Senhor, pelo que Deus manda reunir todo o povo ao pé da montanha para lhe falar de forma audível. No caso, lá no verso 18 e 19 do capítulo 20, diz que, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não nos fale conosco para que não morramos. Ou seja, se todos foram constituídos sacerdotes, natural seria que o Senhor falasse com todos. Mas acontece que o povo não quis ouvir a voz de Deus. Isto sob o estranho argumento de que se ouvissem, Deus morreria. Em outras palavras, nós não queremos ser sacerdotes, pois para sermos sacerdotes, teremos que estar em contato com Deus e isso vai nos matar. Pelo que, vamos fazer o seguinte, Moisés. De hoje em diante, você vai até Deus, escuta o que ele tem para nos dizer e nos diz. Em suma, Moisés foi lançado à morte. Ou seja, morre você, Moisés. Vai lá, ouve de Deus e traz para nós. Daí nós sabemos da história. Deus proclamou que queria um reino de sacerdotes, mas o que veio foi um reino com sacerdotes. E isso é bem diferente. Acho que vocês se lembram. A partir daí, Deus levanta da tribo de Levi a descendência de Arão para serem os sacerdotes. Era esse o plano inaugural, gente? Não, não era. O plano inaugural era levantar um reino de sacerdotes e não um reino com sacerdotes. Ora, a função do sacerdote no Velho Testamento era representar o povo diante de Deus. Eles ofereciam sacrifício de animais, cereais, incenso em favor do povo e para a expiação do pecado. Pois bem, nos veio o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, Jesus, o Cristo, que no caso se constitui como o sacrifício perfeito. Vejam o que Pedro assim nos fala lá em Atos 2, 22 e 23. Está escrito assim, ó: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Veja, esse mesmo verso 23, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz: Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue na mão de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. O que Pedro queria dizer com isso? Jesus foi dado aos inimigos, entregue à morte segundo o plano determinado por Deus. Que ato estranho e incompreensível da parte de um Pai celestial supostamente amoroso. Deliberadamente, Deus entregou o seu Filho à morte. Foi como se, propositadamente, ele entregasse Jesus às mãos dos piores inimigos e dissesse: aqui está o meu filho, para que façam o que quiserem com ele. A seguir, ficou aguardando, não fazendo coisa alguma para evitar que os maiores inimigos do seu filho o matassem. Agora,
Que tipo de plano predeterminado é este? Por que Deus entregaria seu próprio filho amado à morte? Pedro nos dá a resposta exatamente no verso seguinte. Atos 2:24, Pedro nos dá a resposta. Diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Vejam, Deus sabia que era impossível para Jesus ficar retido permanentemente pela morte. Então, não havia risco em entregar seu filho à morte. Sabia que Jesus sairia da sepultura como glorioso vencedor sobre a morte, levantado pelo poder do Espírito Santo. Veja, antes de seguirmos, é bom entendermos se a morte era um plano, digamos, original. Afinal, como a morte entrou no mundo? Definitivamente, no plano de Deus para o homem não estava incluída a morte, pois Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para a vida eterna, junto de Deus. Mas o homem pecou e afastou-se de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Essa é a afirmativa que Paulo nos dá lá em Romanos 5:12. Deus sabia que o poder da morte precisava ser quebrado. E é por isso que entregou seu filho, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Essa afirmação é de Hebreus 2:14. Deus queria remover o sofrimento da morte, para acabar o poder de Satanás sobre ela e de uma vez por todas. Então permitiu que Jesus morresse a fim de eliminá-la, eliminar a morte. Entenda, Jesus não possui o gene adâmico, não possui o pecado original, nunca pecou, pelo que a morte não podia prendê-lo. Não havia legitimidade para tal. Quando eu penso sobre isso, eu fico imaginando alguém que vê um pai pegando um filho de tenra idade e jogando-o numa piscina. Todos falam assim, ficam assustados, como é que pode fazer um negócio disso? Só que o pai sabe que o filho não vai sucumbir, ele sabe nadar. É mais ou menos uma cena como essa que vem na minha mente. Parece que estou vendo a cena. Enquanto Jesus permanece em silêncio na sepultura, Satanás olha com maligna satisfação. Ele com certeza achava que havia conseguido uma vitória irreversível, mas durante todo esse tempo, o plano pré-estabelecido por Deus estava em ação, um plano para a vida ressurreta. Deus enviou seu Espírito Santo para o íntimo das entranhas da morte, e lá o Espírito ressuscitou o corpo de Jesus, levantando-o dentre os mortos. Então, nosso Salvador saiu do túmulo e apareceu trazendo o seu testemunho. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. Ou seja, eu tenho a chave da morte e do inferno em minhas mãos. No momento que Jesus saiu da prisão da morte, se tornou a ressurreição e a vida. E ele não fez isso para si, mas por todos que iriam crer nele daquele dia em diante. Produziu para nós uma vida ressurreta, totalmente acima do poder da morte. Assim, não há mais qualquer razão para que o cristão tema a morte ou para que a veja como inimiga. Nosso Senhor conquistou-a totalmente. Amado, amada, se você já recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, então Ele habita em você com um tremendo poder da ressurreição. E o mesmo poder de ressurreição que levantou Jesus do túmulo também vai sustentar você. Você possui no interior do seu ser tudo aquilo que há em Cristo. Uma força de vida poderosa que Satanás não pode destruir. Aleluia por isso. Agora, nós também somos entregues à morte como Jesus. Note, Paulo fala que todos os cristãos também são entregues à morte. Isso mesmo, assim como o Pai, Deus, entregou o seu Filho, Jesus, à morte, igualmente entrega à morte todos os que estão em Cristo. Deus leva cada um de nós pelas mãos até a porta da morte e diz: eis aqui, morte, pegue este aqui também, faça o que quiser com ele. E nesse ponto, a mão de Deus não serve para te proteger, antes é usada para nos introduzir dentro da boca da morte. Você pode perguntar, por que Deus faz isso? Ele faz isso
pela mesma razão que entregou à morte o seu próprio Filho. Ele sabe que a morte não pode nos deter. Os grilhões e a dor não podem mais nos tragar e nos destruir. Possuímos dentro de nós uma força de vida mais poderosa que a morte, a vida do próprio Cristo. É como se no tempo atual pudéssemos dizer que temos a vacina e com anticorpos, não podemos ser atingidos pela morte. Deus sabe que existe risco, que inexiste risco para nós, assim como não havia para Jesus. E Ele tem um plano pré-concebido para nós, assim como tinha para o seu próprio Filho. Este plano nos levará à maior de todas as vitórias. Contudo, esta vitória só pode ser consumada em nós através da morte. Paulo avisa: se você possui em si a vida do Cristo ressuscitado, Deus vai lhe mergulhar na morte todos os dias da sua vida. Pois nós, que estamos vivos, somos entregues à morte, sempre. 2 Coríntios 4,11. É como falei, Paulo afirma, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ou seja, a cada dia enfrento uma situação de morte. Entenda que Paulo aqui não está falando de morte física. Está falando a respeito de um tipo de morte que acontece conosco diariamente em nosso caminhar com Cristo, quando testifica todos os dias enfrento a morte, se refere à tribulação, às pressões, à perseguição, aos perigos, a todos os tipos de problemas. Paulo, em essência, está dizendo: nós, que possuímos em nós a vida de Cristo, somos constantemente entregues a situações de morte, uma após outra. Cada dia uma nova provação, uma nova crise ou perseguição é lançada contra nós. Então, se você possui em si a vida do Filho de Deus, pode esperar que algum tipo de situação de morte entre a sua vida todos os dias. Vai acontecer. No caso, basta você observar a vida de Paulo. É sempre em dificuldade. Paulo era cheio do Espírito Santo e de conhecimento e de revelação. Orava com fervor e andava dia a dia em íntima comunhão com Jesus. Mesmo assim, admitia que era continuamente esbofeteado, difamado, era desprezado, ele era injuriado, tinha seu caráter atacado, acusado. E por cima de toda essa angústia mental, ele era importunado pelos poderes demoníacos, pelos naufrágios, era agredido, ele era apedrejado. Paulo sofria tanto e com tanta frequência, enfrentava problemas e perseguições, que sempre estava com o rosto machucado, o osso quebrado, seu corpo coberto por marca, o que nós muitas vezes até podemos perguntar: onde estão as promessas de Deus para você, Paulo? Você prega que Deus protege e livra. Por que isso não está acontecendo com você? Vejam, a exemplo daquilo que acontecia com Paulo, eu mesmo cansei de ver pessoas maravilhosas, verdadeiros amigos de Deus, que sofrem tanto, são tão atacados por calúnias, difamações, perseguições, fofoca, doença, que só pela misericórdia de Deus. Mas agora, conhecendo a revelação dessa palavra, eu compreendi do porquê esses filhos queridos são entregues diariamente a situações de morte. É porque estão plenos de vida ressuscitada. Deus quer usá-los de modo poderoso e por isso continua entregando-os à morte em todas as áreas da sua vida. O Senhor quer que não permaneça nada que possa atrapalhar a bela manifestação de Cristo em suas vidas. Agora vejam, queridos, o plano inaugural de Deus, retratado lá no Velho Testamento, agora é novamente ratificado para todos os cristãos, tanto que Pedro assim proclama em 1 Pedro 2. Olha só, 1 Pedro 2, verso 5 diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui? Que com a morte de Jesus na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, pelo que já não há nenhuma separação entre nós e Deus. E assim sendo, todos têm livre acesso ao Pai. Ou seja, estabeleceu-se aquilo
que a Reforma Protestante consagrou como o sacerdócio universal do crente. Nós não só não precisamos de nenhum sacerdote para estabelecer nossa relação com Deus, como muito pelo contrário, todo crente passou a ser um sacerdote. Mas aí eu faço a pergunta: nós, cristãos, somos uma nação de sacerdotes ou novamente uma nação com sacerdotes? É interessante que muitos que se dizem cristãos e, portanto, libertos da condenação, não querem exercer o sacerdócio pelo exato e mesmo motivo que o povo hebreu rejeitou ouvir a voz de Deus no deserto: medo da morte. Amados, preste muita atenção. O ouvir a voz de Deus efetivamente nos causa morte. Ou seja, é absolutamente impossível ouvirmos a voz de Deus e continuarmos como estamos. Pelo que quando não nos apresentamos como sacerdote, na realidade não queremos ouvir a voz de Deus, pois todo sacerdote não transformado em perfeição a exemplo de Cristo é fulminado. Em outras palavras, Deus e pecado não combinam. Então, imperioso concluir que nos contentamos em termos sacerdotes e não queremos ser sacerdotes. Essa expressão sacerdotes, ela não foi até esquecido até Constantino. E daí criou-se, a partir de então, uma separação entre leigos e clero. Como se houvesse pessoas escolhidas, especiais, para terem acesso a Cristo, para terem acesso a Deus. Isso não é verdade. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos acesso livre ao Senhor. E eu não estou falando aqui que não existem chamados especiais, não é isso. O Senhor chamou pastores, mestres, existem dons especiais, mas o acesso, não existe primeira categoria, segunda categoria de cristão, são todos cristãos e todos sacerdotes. Mas para que exatamente precisamos morrer? Essa é a pergunta. Paulo nos diz assim, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Está lá em 2 Coríntios 4,10. Ou seja, Deus nos leva à situação de morte para que a vida de Cristo em nós possa ser revelada aos outros. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Veja o que Paulo afirma. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos-nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Está lá em 1 Coríntios 4,9. Ou seja, quando aqueles que estão cheios da vida de Cristo são levados a situações de morte, nunca se trata de algo privativo. A Bíblia nos diz que nos tornamos espetáculo para 3 entidades diferentes: anjos, demônios e a própria humanidade. Presta atenção. Nesse momento, você pode estar passando por uma situação de morte. O inimigo foi até você e trouxe problemas atrás de problemas, inundando de medo. Você pode estar se sentindo só em sua luta. Mas entenda, a batalha em que você se envolveu não é secreta. A batalha está acontecendo num cantinho escuro, isolado, não. Pelo contrário, 3 domínios estão observando com grande interesse. Os demônios estão lhe observando. Os anjos estão lhe observando. As pessoas estão lhe observando. E todos eles ficam olhando para ver como será que esse servo de Deus vai reagir a esse teste. Mas vocês devem estar se perguntando, mas por que temos de enfrentar essas situações de morte? O que Deus está procurando com isso? Vejam, meus caros, Deus é onisciente. Sabe que estamos num processo de restauração e que certas áreas não tratadas atrapalham a manifestação plena da vida de Cristo em nós. Ele conhece as nossas limitações, nossos traumas, nossos medos, as nossas ambições, as nossas cobiças, tudo que impede o brilho de Cristo em nós. Então, Deus permite que sejamos colocados em situações de morte para resgatar os nossos corações desses obstáculos criados em razão de nosso afastamento de Deus. Por exemplo, se o seu obstáculo é o medo, Deus pode levar que algo em sua vida lhe deixe constantemente paralisado de medo. Com o passar do tempo, você começa a sentir-se tão abatido que pode passar a sentir dor física. De onde procede isso?
Por que Deus permite que tal coisa aconteça? Isso só acontece porque Deus o está levando à morte. Está dizendo, o temor que você possui prejudica o manifestar de Cristo em sua vida. Assim, não vai produzir vida nos outros. Esse temor que você possui precisa acabar. Você tem de morrer para ele. O seu grito para Deus poderá ser, Senhor, me tire disso. Mas Deus vai responder, não. Vou deixar que a morte faça a sua obra. Planejei tudo isso para que você seja levado à morte. Se o seu obstáculo, por exemplo, for a ambição, Deus pode lhe abrir uma tremenda porta de oportunidade, pode parecer uma bênção tão clara e promissora que você não vai querer perder. Pode até ser o maior e mais ambicioso projeto da sua vida. E Deus permitirá que embarque nesse projeto. Você pensa, chegou a minha vez. Então o Senhor vai permitir que tudo se desfaça, você acaba chorando e dizendo, Senhor, pensei que esse projeto fosse a sua vontade. Fielmente orei a Ti sobre isso e me trouxeste até aqui. Como pudesse permitir que isso acabasse assim, de modo tão triste? Deus está lhe respondendo, você foi entregue à morte. O fracasso do seu projeto teve em vista ser a morte de sua ambição. A morte de tudo que impede que a vida de Cristo seja manifesta em você. Olha, o seu obstáculo poderia ser até revelações que recebe da palavra de Deus. Você pode perguntar, como é que uma nova revelação pode ser um obstáculo para um apaixonado por Jesus? Acredite, isso acontece e pode acontecer com você. Um dia você pode estar se alegrando com as novas verdades que lhe são reveladas na palavra de Deus e sua confiança cresce. Você está tão seguro quanto a sua posição em Cristo que pensa, finalmente encontrei os princípios bíblicos para viver plenamente uma vida de vitória. Aí, de repente, sem razão aparente, a sua alma é atacada, logo a sua alegria, a sua certeza dão lugar a um sentimento de abatimento, de inutilidade. Uma depressão inexplicável enche a sua alma e cada dia se transforma num peso. As escrituras simplesmente agora parecem um livro fechado. Em vez de revelação, angústia e dor, Deus não fala mais comigo, devo ser um completo ignorante espiritual. Acredite, você está sendo levado à morte, com um objetivo claro, apressar sua morte em relação a toda confiança na carne. A morte é a sua tendência de se glorificar pelas revelações que lhe foram dadas, e em vez de receber a alegria que vem de Cristo. O fato é que a revelação tende a produzir orgulho. Foi por essa mesma razão que Deus deu a Paulo um espírito da carne. Ele estava refreando Paulo de se gloriar em suas tantas e grandes revelações. Deus queria que o seu servo fiel permanecesse humilde em todas as coisas. Entenda, todo este processo de sofrer situações de morte pode parecer cruel. Sem dúvida, trata-se de um dos aspectos mais dolorosos do nosso andar com Jesus. É a nossa cruz. Mas se permitirmos que a morte complete a sua obra, a vida ressurreta do próprio Cristo refletirá através de nós. Se, por outro lado, resistirmos ao trabalho da morte, quisermos aparecer, jamais teremos a vida de Cristo em nós. Veja, prestem atenção. Jesus é a revelação de como é Deus e de como deveria ser o homem. E convenhamos, não podemos ser como Jesus se não deixarmos morrer o nosso eu. Mas então, o que significa morrermos para algo? Quando morremos para alguma coisa, ela perde suas amarras sobre nós. Ela deixa de ser quem dá as ordens. Eu já falei para vocês que conhecemos bem as pessoas muito mais por suas reações do que por suas ações. Vejam, os cristãos têm reações diversas toda vez que as mãos do Senhor os levam a situações de morte. Muitos murmuram e se queixam, invocam a Deus, me tire disso, Senhor, é demais, é muita coisa para eu aguentar. Outros se convencem de que Deus falhou, imaginam, onde estava o poder livrador de Deus quando eu mais precisava? Por que Ele não cumpriu a sua palavra comigo? As suas promessas não funcionam. Veja, meu irmão, minha irmã, em cada situação de morte que enfrentamos, Deus sabe que não estamos acabados.
sabe que não ficaremos enterrados para sempre. A morte que vamos experimentar não poderá nos deter ou destruir. O plano divino do nosso Pai é que seu Espírito Santo nos levante vitoriosos, cheios da vida ressuscitada. Em suma, Deus nos leva a um ponto em que nos conscientizamos que precisamos depender inteiramente de Cristo, ou nada conseguiremos. Quer que oremos assim, Jesus, a menos que me livre, não há esperança. Coloca a minha confiança em Ti para que resolvas tudo. É lógico que esta oração exige certa responsabilidade, pois sempre tem a parte que cabe a nós fazermos. Eu não estou pura e simplesmente fazendo uma oração onde eu cruzo os braços. Não é isso. Queridos, se olharmos a vida de Paulo, veremos que ele enfrentou coisas terríveis, pelo que, se nos fosse possível, poderíamos nesse momento perguntar a Paulo: irmão, o que evitou que enfraquecesse ou desistisse de tudo? Estivesse pressionado constantemente por todos os lados, escrevestes da sua perplexidade muitas vezes em tuas lutas, fostes perseguido mais do que qualquer outro, fostes golpeado muitas vezes com doenças, com problemas e tantas outras coisas, Paulo com certeza nos responderia como respondeu: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Está lá em 2 Coríntios 4, 8, 10. Paulo quis que o povo de Deus soubesse que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17. E isso, acredite, isso também é para você, isso é para mim. Mas afinal, quais são os propósitos de Deus? Paulo nos diz: de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. 2 Coríntios 4,12. Ou seja, Deus nos entrega a morte para que a vida de Cristo se manifeste em nós para os outros. Se permitirmos que a morte complete sua obra em nós, sumindo o nosso eu, surgirá em nós uma manifestação da vida de Cristo. E o nosso testemunho produzirá vida em todos que nos ouvirem. Já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. A semente que é lançada ao chão morre, para que a planta nasça e produza fruto. O Senhor nos diz: a morte a qual eu levei vocês tem o objetivo de trazer vida ao que estão em torno. Só o cristão que morre para este mundo pode verdadeiramente trazer a vida de Cristo à sua esfera de influência. É isso que está claro nas palavras de Paulo. Lembre-se, quando chegam os problemas financeiros, quando a dor física ataca, quando o seu nome e seu caráter são difamados, todos os olhos estão em cima de você. Os seus amigos, os membros da sua família, os seus irmãos e irmãs, até os estranhos estão observando e aguardando a sua reação. Nessas horas, o que eles veem em você? Eles veem fé, confiança, submissão, ou veem um cristão desesperado? Eu vou concluir. Amado, amada, permita que nesse momento a morte complete a sua obra, a obra em você. Permita que ela remova tudo que está impedindo que o fluxo da vida de Cristo saia de você para os outros. Peça a ação do Espírito Santo de Deus, que o Senhor lhe mostre outra perspectiva, que você pode ser forte na tua fraqueza. Exerça o sacerdócio santo que Cristo lhe oportunizou. Não sejamos nós um reino com sacerdotes, mas um reino de sacerdotes que estão prontos a morrer para que Cristo viva. Vamos orar? Pai, sei que esses problemas não estão me acontecendo porque está zangado comigo. Eles estão acontecendo porque está tentando alcançar alguma coisa na minha alma, me fazer a imagem de seu Filho Jesus. Trate disto, Senhor. Faça essa coisa morrer e a partir dessa morte que produza vida. É o que te pedimos.
em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Pai querido, meu Pai todo-poderoso, nos colocamos, Pai, na Tua presença, Pai, dando graças a Ti pela semana, Pai, pelos Teus livramentos, Pai, nas nossas vidas, Pai. Ser conosco, Pai, na semana, derramando a Tua bênção, Pai, curando os enfermos, Pai, ser com nossos governantes, Pai amado, Pai querido, ser, Pai, com os missionários, Pai, que estão em campo, Pai, fora do campo, Pai amado, Pai querido, com o seu sustento a eles, Pai, ser, Pai, com nossas vidas, ser com os enfermos, ser com essa vacina do corona, Pai amado, que possa vir a cura, Pai, e que nos dê, Pai, uma semana abençoada, Pai. Agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Galerinha da Igreja Bíblica aos Pés da Cruz, eu e a Juju gravamos esse vídeo para lembrar a vocês que está chegando o nosso dia. Isso mesmo, o Dia das Crianças. Queremos também convidar a todos vocês, crianças da nossa igreja, para um momento muito legal. Na segunda-feira, 12 de outubro, a nossa igreja quer comemorar com a gente. E, gente, eu acho que vai ter surpresa. Por isso, o Grupo Kids da igreja está convidado para ir lá. Quando mesmo, Bé? Ju, na porta da igreja, dia 12 de outubro, das 10 horas ao meio-dia. Ah, e ainda tem mais. Também vai estar lá um grupo muito legal, que traz muita alegria. Quem? Não vou contar. Vocês todos precisam ir lá para ver. Até lá, galerinha! Bem, meu querido, minha querida, vovô, vovó, criançada, chegamos ao final do nosso culto. Espero que os louvores, a palavra, as orações tenham falado ao seu coração e produzam a morte do seu eu, para que resplandeça a vida de Cristo. Nesse momento eu queria de modo muito especial render graça ao Senhor por nossas crianças. Outro dia eu e a Ana fomos surpreendidos por um áudio que uma mamãe e um papai gravaram dos seus filhinhos, um garotinho e uma garotinha, orando a Deus. Gente, isso é maravilhoso. Isso nos faz reconhecer que vale a pena, que tem jeito, que a boa semente produz frutos. Eu quero conclamar aos papais, aos vovós, que incentive as suas crianças em oração, pois acredito e tenho certeza, a oração de uma criança possui um poder todo especial. Vamos orar? Senhor, somos gratos por nossas crianças. Nos dê um direcionamento santo para conduzi-los nos seus caminhos, por veredas antigas. Guarda-os do seu aprisco. Não permita, Senhor, que as mentiras do inferno os atinjam. Livra-os do mal. Nos capacita na condução da sua educação. Bem sabemos que temos um compromisso santo de levá-los até a Ti, Senhor, e de apresentar a Ti aos nossos pequenos. Abençoa-os. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Continue em oração por nosso país, por nossos governantes, para que a boa mão de Deus nos livre do mal. Que vocês tenham uma semana abençoada e abençoadora. Que onde vocês colocarem a planta dos pés, todos possam ver a vida de Cristo em suas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém, amém e amém. Fique com Deus. Deus os abençoe.